Bom, gente, então agora para terminar a aula dessa semana, vamos ver alguns teoremas sobre o comportamento de uma função na vizinhança de uma singularidade isolada. Então vamos começar com os resultados relativos a singularidades removíveis. Então o primeiro teorema é o seguinte. Então, se Z0 for uma singularidade removível de uma função f, então f é limitada e analítica em um disco perfurado centrado em Z0, tá? Então, em uma vizinhança do tipo módulo de Z menos Z0 maior que zero e menor que epsilon. Bom, então, a demonstração decorre do fato de que se o nosso f de Z0 for definido apropriadamente, certo? Então, for definido como, por exemplo, o A0, né? Porque nós temos aqui uma singularidade removível, então a nossa função f é analítica em módulo de Z menos Z0 menor que um certo raio, né? Porque nós fazemos isso removendo essa singularidade, como vimos anteriormente. Ok, daí segue que a nossa função f é contínua em um disco fechado contido nessa região, né? Então, em módulo de Z menos Z0 menor ou igual a epsilon, contido aqui, nesse outro disco, um pouquinho maior, certo? Então, vamos supor epsilon menor que R. E daí, portanto, sendo F contínua, nós temos que ela é limitada nesse disco. Portanto, além de ser analítica, também vai ser limitada aqui nesse disco perfurado do enunciado. E o próximo teorema, relativo a singularidades removíveis, é o seguinte. Então, seja agora f limitada e analítica em alguma vizinhança perfurada de um ponto Z0. Ok. Então, se a f não for analítica em Z0, significa que Z0 é uma singularidade removível. Então, se a f não for analítica em Z0, temos que Z0 é uma singularidade removível. Tá? Bom, e a demonstração é a seguinte. Então, supondo que a f não é analítica em Z0, nós temos que, então, f admite uma expansão de Laurent centrada em Z0, né? Então, uma expansão do tipo AN, Z menos Z0 elevado a N, para N indo de 0 até infinito, mais a parte principal com as potências negativas. Então, Bn sobre Z menos Z0 elevado a N, para N indo de 1 até infinito. E isso, essa expansão, converge aí em uma vizinhança perfurada, que eu vou continuar tomando essa mesma. Então, módulo de Z menos Z0 maior que 0, menor que epsilon. Tá? Ok, então, o que nós temos, gente? Esses coeficientes, os Bn, podem ser escritos como 1 sobre 2πi, que multiplica a integral de f de z sobre
z menos z0 elevado a menos n mais 1, dz, para n aqui indo de 1 até infinito, né? Cada bn é escrito dessa forma. Integral ao longo de c, onde aqui c é um círculo que dá a volta em torno do z0, contido dentro dessa vizinhança. Ok, gente, então vou colocar aqui no cantinho. Nós temos o seguinte, olha, nós estamos considerando, vamos tomar C aqui um disco, módulo de Z igual a ρ, onde aqui ρ é menor que epsilon, certo? Então, C está contido aqui nessa vizinhança perfurada e a nossa F é limitada. Então, vamos supor que módulo de F de Z seja menor ou igual a M para todo Z nessa vizinhança. Ok. Então, daqui nós obtemos que o módulo de Bn vai ser menor ou igual a 1 sobre 2π, que multiplica m, dividido por, então, módulo de z menos z0 elevado a menos n mais 1. Ao longo de c, módulo de z menos z0 é ρ, então, ρ elevado a menos n mais 1. Então, deixa eu corrigir aqui. Essa circunferência escrevi errado, isso aqui é módulo de z menos z0 igual a ρ, né? Então, aqui aparece esse ρ elevado a menos n mais 1, vezes o comprimento de c, que é 2π ρ. Então, daqui, cancela esse ρ com esse 1 aqui, o 2π cancela, obtemos m sobre ρ elevado a menos n, que é m ρ elevado a n, certo? Agora, nós observamos que essa circunferência C, centrada aí em Z0, pode ser tomada tão pequena quanto se queira, né? E os coeficientes Bn são constantes, não dependem aqui do C. Portanto, isso daqui tem que ser igual a 0, já que o ρ pode ser tomado arbitrariamente. Logo, os nossos Bn se anulam, tá? Então, esses Bn se anulam, portanto, a parte principal aqui das potências negativas desaparece e obtemos que Z0 é uma singularidade removível. Bom, gente, eu gostaria apenas de fazer uma observação que o seguinte, né? Desses dois teoremas, a gente pode concluir que se Z0 for uma singularidade removível, então existe o limite de f de z quando z tende a z0, e esse limite é justamente o coeficiente a0 da expansão de Taylor, né, finalmente, porque não há potências negativas. Então, existe esse limite. Então, isso diferencia a singularidade removível dos outros dois tipos de singularidade, tá? Bom, então agora vamos ver o que acontece na vizinhança de uma singularidade essencial. Então, nós já vimos no exemplo o teorema de Picard, né? O teorema que nós vamos ver agora está relacionado ao teorema de Picard e é chamado teorema de Casorati-Weierstrass. Né? Tem nome e sobrenome o teorema. Então, ele diz o seguinte: então, seja Z0 uma singularidade essencial de F, tá? E seja W0 um número complexo qualquer. Ok. Então, dado epsilon qualquer, a desigualdade então, vou colocar aqui, ó, módulo Fz menos W0 menor que epsilon
é satisfeita para algum Z em uma vizinhança perfurada de Z0, tá? Então, módulo de Z menos Z0 menor que delta, maior que zero. Certo? Então, o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, vou desenhar aqui do lado. Suponha que aqui a gente tenha o Z0, tá? E suponha que aqui a gente tenha um W0 qualquer. Então, para qualquer epsilon que a gente pegue aqui em torno de W0, tá? Existirá um delta e uma vizinhança perfurada em torno de Z0, tal que f de Z está aqui próximo de W0, desde que Z esteja aqui próximo de Z0 para algum Z nessa vizinhança. Tá bom, gente? Bom, gente, então vamos ver a demonstração. Então, a demonstração ela é feita por contradição. Bom, então, como o Z0 é uma singularidade essencial isolada, nós sabemos que existe uma vizinhança perfurada de Z0, então, uma vizinhança do tipo módulo de Z menos Z0 menor que delta, maior que zero, né? Onde F é analítica. Ok. Então, vamos supor que essa desigualdade aqui não seja válida para nenhum Z. Então, suponha que módulo de f de z menos W0 seja maior que epsilon para todo z nessa vizinhança. Ok. É maior, maior ou igual, né? Então, a função g de z igual a 1 sobre f de z menos W0 para z nessa vizinhança é analítica. Não só é analítica, como também é limitada, né? Então, ela é limitada, pois, então, o módulo de g de z é o quê? É 1 sobre o módulo de f menos W0, e isso daqui é menor ou igual a 1 sobre epsilon, né? Ok, então pelo teorema que nós acabamos de ver, então teorema das singularidades removíveis, isso implica que Z0 é uma singularidade removível de G. E isso nos diz que G pode ser redefinida de forma a ser analítica também em Z0, né? Então, o que fazemos é isso, definimos G de forma a ser analítica em Z0 também. Daquele jeito, né? Tomamos G de Z0 como sendo o limite de G de Z quando Z tende a Z0, que, como eu observei, existe, esse limite existe. Então, dei uma empurradinha no quadro para caber o final da demonstração. Então, aqui nós temos duas possibilidades. A primeira é que G de Z0 seja diferente de zero. Então, nesse caso, o que ocorre? Veja que nós podemos escrever, olha, f de z igual a
1 sobre G de Z mais W0. Claro, tudo isso feito nessa vizinhança, né? Então, nós podemos definir f de Z0 como sendo 1 sobre G de Z0 mais W0. E, portanto, dessa forma, Z0 seria uma singularidade removível de f, o que é um absurdo. E a segunda possibilidade é se G de Z0 for igual a zero. Então, nesse caso, o Z0 vai ser um zero de ordem M, né, de G. G não é identicamente nula em uma vizinhança de Z0, então nós concluímos que Z0 seria um polo de ordem M de F. E chegamos novamente em um absurdo. Tá bom? E assim encerramos a nossa demonstração. Bom, gente, e por último, vamos ver o teorema que eu já havia mencionado antes nos exemplos, com respeito ao comportamento de uma função em uma vizinhança de um polo. Então, esse teorema diz o seguinte: se Z0 for um polo de f, então o limite de f de z, quando z tende a Z0, é infinito. Certo? E a demonstração é bem rapidinha. Então, vamos lá. Bom, se Z0, então, for um polo de uma ordem m, nós vimos que a nossa f de z pode ser escrita como φ de z sobre z menos Z0 elevado a m, onde a φ é analítica em Z0, né? E não se anula em Z0. Ok. Então, o limite de 1 sobre f de z, quando z tende a Z0, isso é o quê? Isso é o limite de z menos Z0 elevado a m, dividido por φ de z, quando z tende a Z0. Bom, sabemos que o φ de Z0 é diferente de zero, portanto, esse limite dá zero. E pelo teorema que nós temos lá de limites, que nós já usamos outras vezes, isso implica que o limite de f de z, quando z tende a Z0, é infinito. Tá legal? Então, é mais uma observação, né, esse teorema. Então, gente, o que nós podemos concluir do comportamento de uma função na vizinhança de uma singularidade isolada? Então, se Z0 for uma singularidade removível, o limite de f de z, quando z tende a Z0, isso vai dar o coeficiente A0 da expansão de Taylor, ou seja, a nossa função f pode ser redefinida de forma a ser verdadeiramente analítica na singularidade, certo? Então, em essência, f é analítica na singularidade. Ok. Se Z0 for um polo, então o limite de f de z, quando z tende a Z0, isso dá infinito, como acabamos de observar aqui. Então, f não é limitada em uma vizinhança de um polo, né? E se Z0 for essencial, esse é o comportamento mais bizarro, né? Nós vimos que f de z pode atingir qualquer valor, exceto talvez um valor, como diz o teorema de Picard.
certo? Então, f atinge qualquer valor, exceto, possivelmente, 1. Certo? Esse é o teorema de Picard. Ou seja, é um comportamento bem diferente, né? Então é isso, gente. Essa semana vamos ficar por aqui. Bons estudos e até a próxima.